institutos bastante simples do direito processual civil, e que você está apto e você vai estar sempre tendo a oportunidade de observar no curso das nossas aulas. Exame de ordem 2009.1, primeiro exame de 2009. No que concerne a sociedade de advogados, assinale a opção correta. Também foi objeto de análise da nossa aula anterior. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho. Esse item é o item correto, porque nós dissemos já que o advogado que quiser atuar na forma da sociedade, se ele é da seccional de São Paulo, por exemplo, dentro da seccional de São Paulo, ele só pode fazer parte de uma sociedade. Agora, se ele quiser atuar no Mato Grosso, no estado de Mato Grosso, ele também pode, porque são seccionais diferentes. Letra B. É possível registrar no cartório de registro civil a sociedade de advogado. Ora, é absolutamente incorreto isso. O registro da sociedade advocatícia depende de autorização, permissão e arquivo dos atos constitutivos na Ordem dos Advogados do Brasil. Letra C. De acordo com o Estatuto da OAB, isso seria a junta comercial. Errado. A junta comercial é competente apenas para os registros das sociedades comerciais. Letra D. Os advogados sócios da mesma sociedade profissional podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Também é uma situação totalmente banida, uma situação que não é admitida, porque senão poderia haver os advogados fazer conluio entre eles e prejudicar uma das partes. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Juiz de Direito 2009, o princípio da instrumentalidade das formas. Essa questão é uma questão bastante interessante, porque vai envolver o princípio da instrumentalidade das formas e vai envolver a questão da nulidade no processo. Bom, o que é salutar guardar? Separar direito material e direito processual. Isso eu quero que você que está nos assistindo agora, faça isso mentalmente, mentalize, coloque isso na sua mente. Nulidade processual não tem nada a ver com nulidade do direito material. Isso porque, lá no direito civil, a nulidade relativa, ela pode ser sanada, a nulidade absoluta dificilmente vai ser sanada. No processo civil, a situação é diferente. Nelson Nery Jr. afirma convictamente que a nulidade no processo civil, sendo ela relativa ou absoluta, ela pode ser sanada em função do princípio da instrumentalidade das formas. Isso porque é salutar você guardar. A discussão acerca da nulidade, tanto do ato nulo como anulável, é passivo de sanção por aplicação da instrumentalidade das formas. Isto porque o nosso Código de Processo Civil, lá no seu artigo 249, diz o seguinte, no seu parágrafo 1º, o ato não se repetirá, nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte. Está falando do ato nulo. Se não houve prejuízo, o ato não vai ser repetido, o ato não vai ser desconsiderado. Pelo contrário, ele deve sim ingressar nos autos, ele deve ser considerado na sentença e assim por diante. E mais, o parágrafo 2º, interpretando o parágrafo 2º do artigo 249, você que nos assiste, é importante observar que o juiz não vai pronunciar a nulidade verificando que, naquela causa, aquela nulidade não vai prejudicar a parte. Naquele processo, a nulidade que a parte está alegando não descaracteriza o seu direito, portanto ele vai ter sucesso na lide. Então, por uma questão de economia processual, de celeridade processual, é evidente que não vai se declarar a nulidade do ato. Para tirar qualquer dúvida, o examinador nessa questão deste concurso de juiz de direito, ele já evitou maiores detalhes. Por exemplo, quando ele disse que torne relevante o vício. Então ele não disse que torne relevante o ato nulo. O vício, a gente sabe, nós sabemos que o vício é algo
bastante em relação ao ato nulo e ao ato anulável, ele é uma situação bem mais simples, bem mais tranquila. Então o item A está correto porque, atingindo a sua finalidade, o ato atingindo o seu objetivo, não importa. Ele vai ser sanado, aquele vício daquele ato. O ato não vai ser declarado nulo se atingiu a sua finalidade. A forma é um instrumento. Vamos guardar isso. Quero que você guarde isso. Se você quer entender instrumentalidade da forma, precisa guardar que a forma é um instrumento. A finalidade, sim, é o objetivo do processo. A finalidade de garantir um processo justo e pacificação social, sim. Isso é importante você guardar, porque a pacificação social está dentro da finalidade. Isso é a meta, é o escopo do processo. A forma não é a meta, já foi sim, hoje não é a meta. Muito bem. O item B, por que o item B está errado? Só pode ser aplicada às hipóteses expressamente previstas em lei. Isso não é verdade. As formas, a instrumentalidade do processo é aplicada a todo momento, em qualquer fase do processo. Deve ser aplicada a instrumentalidade. Justamente por quê? Porque ela vai garantir celeridade, porque a finalidade é a essência do processo e não a forma. A forma é mero instrumento. Item C. Afasta a nulidade desde que praticado novamente o ato. Ela é, em algumas situações, no artigo 525, parágrafo 4º do CPC, quando trata das questões das nulidades na segunda instância, o tribunal pode mandar renovar o ato, pode mandar praticar novamente o ato, a fim de não anular todo o processo. Isso também é aplicação da instrumentalidade do processo. Muito bem, mas não é necessário toda vez que se verificar uma nulidade, refazer o ato. Não há essa necessidade. Lembre-se, vamos voltar. O artigo 249. Se a alegação de nulidade, se aquela nulidade não vai prejudicar a parte, naturalmente que não vai ser preciso anular o ato. Se não houve prejuízo para as partes, também não vai se anular o ato. Então não é o caso de toda vez refazer o ato. Em algumas situações é necessário refazer o ato, em outras não. Muito bem. O item D não incide em nenhuma hipótese de nulidade absoluta. Eu creio que o seu colega, o seu concorrente vai cair nessa questão aqui, na letra D. Por que ele vai cair na letra D? Porque ele está acostumado com o critério de divisão entre nulidade absoluta e nulidade relativa do direito civil. Lembre-se, no processo civil, a moderna doutrina não faz mais essa distinção de nulidade absoluta e nulidade relativa para a sanção do ato processual. A sanção do ato processual, ela é aplicada, ela não se faz essa diferenciação justamente porque o objetivo é não causar prejuízo à parte. O objetivo é garantir pacificação social. E mais do que isso, a forma é um mero instrumento do ato processual. Então, eu finalizo aqui alguns exercícios, algumas questões nessa preliminar. São questões preliminares da teoria geral do processo, a inicial do processo civil de que nós falamos.